Graça, paz e misericórdia, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um assunto muito importante para a vida de todo ser humano, não é? E o assunto que quero trazer hoje é sobre casamento. Casar é bom demais. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Macho e fêmea os fez. Porém, com a queda, com o pecado entrando no mundo, muita coisa, não é, mudou na questão do casamento, do relacionamento familiar, como foi feito por Deus. Algumas coisas foram mudadas. E essa mudança automaticamente não foi para melhor, foi para pior, não é? Porque o pecado não traz nada bom para a nossa vida. Portanto, você que está assistindo esse vídeo, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta e, se você achar necessário, para escrever algo que lhe interesse, que seja de relevância para você, tá bom? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos usar a palavra de Deus no capítulo 19 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Capítulo 19, o versículo 4 até o versículo 6, onde nós estaremos usando como texto base para darmos início a esse assunto. Evidentemente que esse é o primeiro de outros que virão sobre o assunto que iremos falar, sobre casamento. Por isso eu peço que você preste atenção. O objetivo desse vídeo é trazer instrução, ensinamento, abalizamento, abalizar sua fé em Deus e na palavra de Deus para que você viva e viva bem. Mateus capítulo 19, versículo 4 ao versículo 6, diz a palavra de Deus. Respondeu Jesus: Não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Meus queridos, em princípio, Deus fez o homem e desejou Deus ampliar a felicidade do mesmo. Deus não fez o homem para ser infeliz. Deus fez o homem para ser feliz. E na medida que Deus cria o homem com propósitos específicos. E um deles, o primeiro e o principal, é amá-lo sobre todas as coisas, adorá-lo, servi-lo, literalmente, não é? Porém, quando Deus fez o homem, quando Deus criou o homem e deu a ele a oportunidade de viver bem e viver feliz. Porém, dentro do contexto da formação do homem, Deus não fez o homem para ser
infeliz. Deus fez o homem para ser feliz. E quando Deus o formou, dotou ele de uma felicidade inigualável. Certo? Porque às vezes a gente tem essa ideia, alguns crentes ainda têm essa ideia de que a gente casa para ser feliz. Não, não, não. Casamos para ampliar, expandir a nossa felicidade. Adão era um ser completamente pleno, realizado, feliz, satisfeito com a vida. Porém, Deus, na sua análise divina, desejou ampliar, melhorar ainda mais a felicidade de Adão, dando a Adão a oportunidade de ter outro semelhante a ele. Outro ser semelhante a ele, no caso, um ser humano, mas de sexo oposto, do sexo feminino. E a palavra de Deus diz em Gênesis 2:18 que Deus fez a mulher, fez uma ajudadora, e veja a expressão, que lhe fosse idônea. Quando diz idônea, fala de maturidade, não é? E aí a gente pode entender que casamento é uma construção, é uma união de duas pessoas maduras, preparadas para o convívio a dois, que se tornarão um. Diante disso, a felicidade de Adão não estava na criação de Eva, sua esposa. A felicidade de Adão estava em Deus. Como falei a princípio, Adão era um homem realizado, feliz, pleno, completo. Porque a plenitude de Adão era Deus. É tanto que o salmista Davi diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Querendo Deus dizer que por mais que eu, você, nós nos esforcemos para estabilizar ou até mesmo fazer crescer ou melhorar o nosso casamento, sem Deus ele não cresce. Sem Deus ele não evolui. Sem Deus ele não prospera. Porque é Deus que edifica, que solidifica, que afirma, que confirma o casamento. Porque foi ele que fez. Deus fez o primeiro homem, a primeira mulher e o primeiro casamento. E aí foi criada a primeira instituição divina, que é a família. Só existem duas instituições divinas criadas diretamente pela mão de Deus. A primeira é a família, a segunda é a igreja, que em outra oportunidade nós falaremos sobre isso, não é? Então, vale salientar que casamento é feito, é para pessoas felizes, é para pessoas equilibradas, é para pessoas maduras, é para pessoas conscientes da responsabilidade do que é o casamento. Casamento não é simplesmente a união de duas pessoas para viverem ou para terem apenas relações sexuais. Não. Casamento é companheirismo, é amizade, é ajuda, é amparo, é socorro, é unidade, é compromisso, é respeito, é dedicação, é entrega.
E diante de tudo isso, o sexo, que faz parte do casamento, é o ápice, é o clímax de tudo que eu falei antes, tudo que veio antes, não é? E diante disso, meus queridos irmãos, para que o casamento para o casamento dar certo, ele precisa que duas pessoas, antes de contrair o casamento, tenham ciência, tenham conhecimento, tenham maturidade. Observe que a expressão de Deus em Gênesis 2,18 é: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Aqui não está falando de velhice, aqui está falando de maturidade. Então o casamento, o relacionamento precisa ser construído dentro de uma perspectiva de duas pessoas que tenham maturidade. Maturidade não é velhice. Maturidade aqui nesse contexto não é idade avançada. Maturidade é entendimento daquilo que vai se fazer. E diante disso, o objetivo de Deus, quando fez o homem e a mulher, era construir uma sociedade, um povo saudável, tendo como matriz dessa sociedade o primeiro casal, de onde se originou todos os seres humanos, não é? Partindo desse princípio, o casamento, ele é a célula máter da sociedade. Ele é o núcleo central que forma uma sociedade saudável, feliz, alegre, realizada, satisfeita, plena. Esse era o objetivo de Deus quando fez o homem e fez a mulher e constituiu o casamento como uma instituição divina com um propósito de criar um povo que lhe servisse, que lhe adorasse, que lhe glorificasse dentro de um contexto amplo chamado sociedade. O objetivo de Deus, quando Deus fez homem e mulher, foi crescer e multiplicai-vos, enchei a terra. Não era um lugar reservado só ali no Éden, era encher a terra, para que toda a terra fosse cheia da glória do Senhor. Esse era o objetivo, né? A princípio, sem que o homem estivesse pecado. Quando o homem peca, aí entra outra situação. Porém, fazendo entender aos que estão nos assistindo que, a princípio, Adão era um homem feliz. Adão era um homem realizado. Adão era um homem satisfeito com a vida. Deus fez a mulher para ampliar a felicidade de Adão, no caso do homem. Vocês estão entendendo até aí? Vocês poderão, posteriormente, após assistir esses vídeos, fazer seus comentários e fazer perguntas que nos próximos vídeos eu estarei expondo, falando sobre as perguntas de vocês. Diante disso, eu vou pontuar algumas questões em relação ao casamento, coisas que precisam ser observadas, tem a necessidade de ser observada para que o casamento tenha um bom andamento. Lembrando que não é a vontade de Deus. Deus não deseja que nenhum ser vivo seja infeliz, sofra. Não é a vontade de Deus. O ser humano sofre em consequência das suas escolhas, que são coisas que a gente vai falar mais adiante dentro do contexto do casamento, não é? Então, diante disso, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 3 do livro do Gênesis, né? O capítulo 2, aliás. Deixe sua Bíblia aberta, não é? Para que a gente vá comentando texto a texto, a fim de que você confira o que está escrito na palavra, não apenas o que eu falo.
porque tudo que eu falar aqui vai ter embasamento na palavra de Deus. Então, pois bem, diante disso, veja como Deus, ao criar o casamento, ao formar o homem, ao formar a mulher, a instituir o casamento, veja como Deus trabalhou, articulou, planejou tudo para o primeiro casal, para a primeira instituição familiar, né? Primeira coisa, Deus preparou o ambiente de forma antecipada para o casal. Não só preparou o ambiente físico, mas também espiritual e sentimental. Daí vem, primeira coisa que Deus fez ao preparar o ambiente. Primeira coisa, Deus forma o ambiente para o casal. Capítulo 2, versos 7 e 8 do livro de Gênesis. Vamos ler? Sempre acompanhando. Formou Deus o homem do pó da terra e o soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus fez o ambiente, e neste ambiente Deus colocou o homem que tinha formado. Colocou ele lá. Qual era o objetivo? Deus, segundo, né? Deus deu ao homem um trabalho. Deus fez o ambiente para que neste ambiente o homem trabalhasse. Ou seja, ninguém pode construir ou constituir uma família sem que primeiro tenha um trabalho, uma ocupação, uma fonte de renda para trazer à sua casa os recursos para manutenção da sua esposa e provavelmente, possivelmente, dos filhos que virão dentro da constituição do casamento. Então, primeiro Deus forma um ambiente, que é o jardim do Éden na terra. Dentro desse ambiente, Deus traz trabalho e oportunidade de preparar, do homem preparar dentro do ambiente que Deus cria. Deus coloca o homem para trabalhar e dá a ele a oportunidade dele criar o seu ambiente dentro do ambiente de Deus. Ou seja, o homem criar dentro daquilo que Deus proporcionou a ele um ambiente que lhe fosse satisfatório, realizatório, que lhe fosse confortável diante das possibilidades que Deus estava lhe oferecendo. Isso está em Gênesis 2:15. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden. Aí veja, para o lavrar e o guardar. Ou seja, para cuidar, para limpar, para preparar, para organizar e ao mesmo tempo o guardar. Por quê? Porque aquele seria um ambiente onde ele iria construir a sua forma de vida, o seu modelo de vida, não é? Terceira coisa era que Deus lhe trouxe ensinamentos espirituais imperativos, não negociáveis. Deus trouxe ensinamentos, não é, de forma que esses ensinamentos não poderiam ser negociados com Deus. Ou seja, Deus trouxe à existência o ambiente, para que dentro deste ambiente que Deus trouxe, o homem preparasse o ambiente da forma que ele quisesse. E dentro dessa questão de preparar, Deus trouxe, depois de tudo que ele fez, Deus trouxe ordens imperativas não negociáveis, que Deus não negociava. Porque os princípios de Deus, eles são imutáveis.
Não há negociação com Deus relacionado a princípios. Princípios de Deus são eternos, não muda, não passa, não acaba, não envelhece, permanece para sempre. E qual era o princípio que Deus estabeleceu para o homem e a mulher dentro do ambiente que Deus deu, dentro do ambiente que o próprio homem formou para ali habitar, para ali viver e para ali estar? Qual foi a ordem de Deus e o princípio estabelecido? A obediência, que é um princípio espiritual. E a ordem de Deus era, capítulo 12, verso 15 e 16 do livro de Gênesis. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, ordenou, observe, era uma ordem imperativa, não negociável. De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus está falando aqui de uma morte não física, mas de uma morte espiritual. O sentido da palavra morte aqui nesse texto é separação de Deus, a perca da comunhão com Deus, da afinidade com Deus, da intimidade com Deus. Então Deus não negocia. Não tem crente meio obediente ou meio crente. Ou você é completamente crente, ou você não é crente. Ou é, ou não é. Não tem meio termo com Deus. Ou é dele, ou não é dele. Ou serve a ele, ou não serve a ele. Ou é filho dele, ou não é filho dele. E a ordem de Deus foi imperativa e inegociável. Não coma. Ou seja, nesse contexto, havia ali dentro dessa ordem um contexto espiritual. Porque a morte era espiritual, não era física. É tanto que quando ele come do fruto, tanto ele como a sua mulher, eles não morreram fisicamente. Eles continuaram vivos fisicamente, mas perderam o ambiente criado por Deus, preparado para o homem da sua forma e da sua maneira, lembrando que Deus disse para cultivar, para lavrar o Éden, a qual Deus fez e deu ao homem a oportunidade dele fazer da forma que ele quisesse. Ou seja, é como você construir uma casa, ou você receber uma casa de seu pai, ou um terreno por herança de seus pais, e você fazer a sua casa da forma que você deseja para nela habitar com a sua esposa. Deus deu o jardim e disse, tá aí, lavre, cuide, faça a casa da forma que você achar melhor, faça o jardim da forma que você achar melhor, porque é você que vai morar nele, é você que vai viver nele, então faça do seu jeito, porém, não quebre este princípio. Então, dentro da construção da família, do casamento, tem princípios que não podem ser quebrados. Se forem quebrados, o casamento não dará certo. Olhando que nesse contexto aqui, Adão e Eva não estavam em pecado, que é um agravante muito maior para nós hoje. Após o pecado, se torna muito mais difícil hoje manter um casamento de pé. Um casamento que glorifique a Deus. Um relacionamento que edifique tanto o homem quanto a mulher. Porque são dois que se tornarão um. E um servirá ao outro. Diz um escritor, eu vou citar aqui o nome dele e vou citar a frase dele. O nome dele é um pouco complicado, né? O nome dele é Roberto Schintasrick.
Chintasric, Roberto Chintasric. Veja a frase que ele criou dentro do contexto do casamento. Ele diz assim: quando você precisa de um companheiro, reduz o ser amado a um simples prestador de serviços. Isso é uma realidade. O casal se une através do matrimônio para um servir ao outro em amplos, em diversos aspectos, entendendo que os dois partilham em comum o mesmo ambiente, o mesmo local. Então, é necessário que os dois criem um ambiente satisfatório para ambos. E isso só é possível quando observamos a ordem imperativa de Deus, que é obediência. Não faça, não toque, não coma, não vá, não fique, e etc, e etc. São os detalhes que nós iremos nos próximos vídeos trazer até você que está inscrito no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a divulgar a palavra de Deus de forma que essa palavra entre nos lares, nas casas, nas famílias, edifique a vida dos pais, dos filhos, de todos aqueles que possam ouvir. O nosso objetivo é ampliar a evangelização. Não é? Eu estou aqui fazendo esse vídeo dentro do quarto do meu filho, ainda não tenho um estúdio, não tenho equipamentos de alta qualidade, não tenho equipe, mas estou fazendo isso aqui porque tenho a intenção. Comecei a fazer esses vídeos no período da pandemia, porque não podia estarmos presentes no templo para trazer o ensinamento, as mensagens bíblicas. Então fizemos esse canal com o intuito de alimentar a vida dos irmãos que estavam em casa. Não é? E agora nós estamos usando este canal, esses vídeos, com o objetivo de levar mais adiante, não só para os membros da IBMA, mas para todos que desejarem. Se você puder nos ajudar a contribuir com este canal, envie uma oferta de amor, para que a gente possa consiga continuar com esse trabalho e consiga montar um ambiente adequado, tá certo? Se você deseja ofertar uma oferta de qualquer valor, você faz um Pix, não é? Na conta da minha esposa. Eu não tenho conta bancária, eu não tenho nenhuma conta bancária. Minha esposa tem, você pode depositar na conta dela, através do CPF 766-242-93420. Em nome de Marcigreide Maria dos Santos Melo. Faça sua oferta, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100, R$1.000, quanto você quiser. Não é obrigado, repetindo, não é obrigado. Mas se você acha que deve, que pode, que deseja nos ajudar, será bem-vindo em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus te abençoe. Não deixe de assistir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de fazer seu comentário, não deixe de dar o seu like, de enviar para mais pessoas. Porque estamos vivendo um momento em que as famílias são bombardeadas 24 horas por dia, sendo desconstruídas pelo sistema, não é, que domina não só o Brasil, mas o mundo, através da imprensa, através dos programas de televisão, através das ideologias que têm surgido, não só no Brasil, mas no mundo todo, que família é qualquer forma, né? E assim vai. A gente vai comentar isso mais na frente. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade de entrar e estar com você em sua casa.